Depois que uma escola de samba do Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldinense, resolveu homenagear o índio do Xingu como herói brasileiro, a bancada ruralista, os ruralistas, o agronegócio, representantes do agronegócio no Brasil reagiram fortemente. Entre eles, um dos representantes das oligarquias rurais do Brasil, Ronaldo Caiado, que é senador, resolveu então que quer abrir uma CPI para investigar a escola de samba. Ou seja, ele está puxando briga com uma escola de samba. Na opinião dele e também de alguns setores da mídia brasileira, o verdadeiro herói do Brasil é o agronegócio, é o agricultor. Ele coloca assim, o agricultor. Mas, segundo o relatório que saiu agora da Oxfam, existe uma concentração de renda muito grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil, concentração de renda. Essa concentração de renda ela vem aliada com o não pagamento dos impostos. Impostos tais que podem ser revertidos para o benefício da sociedade. Veja bem, se existe concentração de renda com sonegação de imposto, aumento do PIB com sonegação de imposto, não é necessariamente uma coisa boa para a sociedade. E nesse ponto, a gente vai fazer esse vídeo sobre esse assunto perguntando a você, o agronegócio brasileiro, o agronegócio talvez mundial, afinal de contas, é herói ou é vilão? Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema dentro do mais belo exemplo de democracia, democracia de informações. Aqui a gente não está fazendo lavagem cerebral nem criando zumbi, diferente da grande mídia que tem interesses financeiros por trás das notícias que publicam. Pois bem, primeiro vamos entender o seguinte. Para você entender o caso da escola de samba, eu vou deixar aqui o link desse vídeo do canal Notícias Comentadas que está explicando toda a polêmica envolvendo então essa questão. Depois disso, a gente vai entender que o Ronaldo Caiado reagiu, né, ao enredo da escola de samba, né, e com uma certa fúria. O pessoal do agronegócio, inclusive canal de televisão, lá naquele vídeo lá estou mostrando, chamando, brigando e dizendo que é um safado e não sei o que, o herói mesmo é o agricultor e tudo mais. Até agora nós não vamos generalizar agricultor, mas de antemão é preciso que você considere, existe oligarquia rural e o agricultor normal, um não tem nada a ver com o outro. Quem consegue comer boa parte da grana do agronegócio não é o produtor rural simples, não é esse, tá? É a oligarquia rural que tem poder, tem dinheiro e faz parte do governo. Então, vou deixar aqui essas considerações para que a gente volte a esse tema lá na frente. Vamos ver primeiro o que diz a notícia aqui. Ó. Samba enredo da Imperatriz Leopoldinense vem causando incômodo no setor do agronegócio brasileiro. Só um instantinho, pessoal. Minha voz ainda está meio rouca, tá? Ainda estou com um resto de gripe aqui, mas eu não posso deixar de fazer esse trabalho de alerta e de reflexão com vocês. Então peço desculpas aí a quem se incomodar com a minha voz. O Xingu, o clamor que vem da floresta. A música é uma homenagem ao grito de guerra de luta pela preservação da floresta e da cultura indígena, fará parte das apresentações do Carnaval do Rio. Tarará. E aqui vamos diretamente à parte que ele fala aqui. Ó. Um exemplo de retaliação aconteceu hoje, no dia 12 de janeiro. O senador Ronaldo Caiado, do DEM, afirmou que vai propor no Senado uma sessão temática para discutir, debater e descobrir os financiadores da Imperatriz Leopoldinense e os interesses de denegrir o agronegócio. Talvez ele esteja pensando que sejam os índios do Xingu, né? Já pensou? Índio do Xingu, patrocinador da escola de samba no Rio de Janeiro. Como é aquele negócio, eles desconfiam de coisas porque eles são capazes de fazer essas coisas. Eles sabem, por exemplo, que determinados movimentos políticos no Brasil acontecem com a grana deles. Eles são patrocinadores. Então, se eles sabem que eles fazem isso, eles olham para todo mundo com os mesmos olhos, pensando que todas as pessoas são capazes de fazer as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que a Imperatriz Leopoldinense está santa, que está livre. Não tem nada disso. Que a gente sabe também que muitas escolas de samba estão envolvidas aí com tráfico de drogas e uma série de outros problemas aí que já vimos historicamente que se existe. A questão é que você tem que sempre olhar para quem está acusando. Normalmente, quem acusa de alguma coisa, normalmente ele é aquela coisa que ele está acusando. Mas vamos ver. Com tantos problemas no país,
que sofre com traficantes, bicheiros e facções, causa perplexidade uma escola de samba atacar o agronegócio. Orgulho do país, que é o único setor que gera tantos resultados positivos. É justamente sobre isso que a gente quer falar. É se realmente é um orgulho do país ou está servindo de máquina de escravização. Inclusive, o próprio Ronaldo Caiado já foi acusado de ter coisa desse tipo, né? Como você está vendo aqui nesse link, olha, repórterbrasil.org.br, fala aqui, ó, 4 carvoeiros foram submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas. Caso é o segundo envolvendo família do deputado federal Ronaldo Caiado. Aqui ele ainda era deputado. Deixa eu ver se tem a data aqui dessa notícia. Está aqui no link 2014. E diz assim, o pecuarista Antônio Ramos Filho, Caiado Filho, tio do deputado federal, está entre os 91 incluídos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Na atualização semestral da relação dos empregadores flagrados com trabalho escravo. Inclusive, isso aqui é contestado por outros bloggers, por exemplo, esse aqui, Jornal Livre, em prol da liberdade. Na verdade, a liberdade de economia que eles fazem aqui é um negócio também meio tendencioso. Mas vamos para os dois lados, né? Afinal de contas, eu li aqui, esse não foi nem esse aqui ainda, Esquerda Diário, foi no outro, repórterbrasil.org.br. Aqui não está aparecendo interesse partidário. Mas aqui na Esquerda Diário, ele também fala, né? Aqui ele fala, Ronaldo fala em democracia, mas possui trabalho escravo em suas fazendas. De aqui 29 de agosto de 2016. Aqui ele com o olhão estufelado aqui, é como que ele está surpreso. Claro que eles pegaram a foto que eles quiseram. Do outro lado da história, ele fala da Caiado desmascara mentira petista sobre trabalho. Só que aqui nesse blog, nesse site, está dizendo que, olha, inclusive com link, vou até clicar aqui para abrir isso aqui, olha, o pecuarista está entre os 91 incluídos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E isso aqui não é PT não, minha gente. O Ministério do Trabalho e Emprego não pertence ao PT, não. Deveria ser neutro, né? E aqui, ó. Cadê essa lista? Aí fala bem aqui, o OAS entra na lista suja por flagrante, não sei o que, multinacional, aí fala que é OAS e fala também em algum momento aqui do Caiado. Uma coisa bem interessante é o seguinte, eu gosto sempre de verificar as informações, mesmo aqui o Repórter Brasil, bom, tá aqui o link, você pode ver quem é. Eu queria ver a lista, né? Eu queria ver a lista para ver se tem lá o nome do Caiado, e aqui procurei o link aqui da lista. E tem o link aqui, olha, escândalos, cadê? Relatório aqui, relatório de fiscalização do MTE. Quando eu clico aqui em cima, acontece isso, ó. Aparece a página do Ministério Público Federal, tá? E aqui o link está dizendo, a escravidão temporânea, para lá. Só que está dizendo aqui, ó, desculpe, página não existe. Eu não me conformei, fui buscar mais na internet. E procurei aqui no Google e daí eu achei outras coisas, por exemplo aqui, ó, trabalho.gov.br, fiscalização, combate trabalho escravo. Só que a página tá fora do ar. Eu achei o link pelo Google, entendeu? Aí vem aqui o outro, mtps.gov.br, fiscalização, combate trabalho escravo, cadastro dos empregadores, que eu queria ver o nome. Página também tá fora do ar. Isso não é possível, rapaz. O Ministério divulga balanço do trabalho escravo em 2014, Portal Brasil, alguma fonte, digamos, entre aspas, neutra. Né? Procurei aqui e aqui tem uma lista, mas aí não coloca o nome dos caras, entendeu? Só diz aqui quantos foram encontrados. As ações fiscais que ocorreram, identificação de trabalhadores e condição a de escravo foram. Aqui, primeira posição, em Macaé, construção civil, quantidade 118. Mas cadê o nome das empresas? Eu quero ver os responsáveis. Não achei, certo? Aí vim aqui, procurei de novo a portal mte.gov.br, fora do ar. Será que alguém se preocupou em sentar e tirar essa lista do ar, da internet, censura? Aí procurei, não me conformei. Achei aqui no site da CUT, cut.org.br, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Departamento de Fiscalização do Trabalho, Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo. E aqui sim eu encontrei aqui o nome do empregador. Agora a gente vai lá e bota um Ctrl F e digita então Caiado e a gente vai achar aqui na posição aqui 101, 2010, Distrito Federal, Emival Ramos Caiado Filho. Fazenda Santa Mônica, Zona Rural, Natividade. 26, isso aqui deve ser o quê? O número de pessoas que foram encontradas com trabalhadores envolvidos, ó, 26 pessoas. Então vou até deixar isso aqui filmado porque
Né? Baixem a lista porque é um processo incrível que os links todos fora do ar, seria coincidência? Seria, sei lá. Faça sua pesquisa também para ver o que você acha em relação a isso. Voltando aqui ao assunto, né, o deputado, ele diz, né, que o verdadeiro herói do Brasil é o agronegócio. Bom, se todo o agronegócio for, por exemplo, empregador de trabalho escravo, então a gente vê que não é bem assim, não. Uma outra coisa, olha, esse relatório daqui que foi publicado aqui pela Oxfam, fala assim: 8 homens possuem a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade, superconcentração de capitais. É esse o tema aqui que nós estamos falando. Se o agronegócio é bom ou ruim. Ele diz que é o seguinte: o crescimento econômico só está beneficiando aqueles que têm mais. A superconcentração da riqueza piorou no ano passado, ameaçando a estabilidade do crescimento global. 8 pessoas concentram em suas mãos a riqueza equivalente dos 3,6 bilhões de pessoas, a metade da população do planeta, como denunciou a ONG Oxfam no relatório Uma Economia a Serviço, publicado na segunda-feira, publicado justamente em função da abertura do Fórum Econômico Internacional, que está começando hoje na cidade de Davos, na Suíça. E uma outra, bom, se você quer saber sobre a Oxfam, eu vou deixar também aqui o link. Uma outra coisa aqui do Brasil 247 que chama a atenção é o seguinte: Oxfam, a desigualdade é resultado de atuação de governos e empregadores. Olha só. Segundo a diretoria da organização, o estudo aponta que crescimento de diferença entre ricos e pobres alerta para uma falsa ideia de meritocracia. Os dados são os mais impactantes possível, afirma Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam. Queremos chamar a atenção dos governos, das empresas, da sociedade e eliminar a ideia falsa de questão do mérito do tema da riqueza. Tem uma coisa aqui que chama a atenção, olha. Estudo divulgado na segunda-feira em Davos revela que apenas 8 homens possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões, mais da metade pobre da humanidade. E bem aqui, ele fala assim: as empresas, aqui olha, como solução, as empresas precisam assumir suas responsabilidades, não colocar o lucro a qualquer preço. Lucro a qualquer preço é justamente a economia liberal, é o neoliberalismo, é o capitalismo selvagem, que a gente de vez em quando tem falado aqui. E eu falo sempre para vocês o seguinte: para que serve o lucro se não for para causar benefício para o ser humano? Não serve para bosta nenhuma. Só para perpetuar e deixar o dinheiro de herança para quem? Para uma pessoa? O lucro concentrado não serve para a sociedade. Você entende? A riqueza na mão de 1, 2, 8 pessoas tem a metade da riqueza do mundo, tem o mesmo dinheiro que a metade da população do mundo. Para que serve esse dinheiro? Me diga, concentrado na mão das pessoas. Por isso que é importante a distribuição de renda, inclusive para a economia. Porque imagine o dinheiro dessas 8 pessoas distribuído nas mãos aí de 1 bilhão de pessoas. Elas iam comprar, consumir e isso ia aquecer a economia. Mas vamos lá. Eles precisam pagar seus impostos, precisam respeitar questões trabalhistas e incorporar a temática de gênero. Os governos também devem assumir suas responsabilidades. No momento de crise absoluta, quem socorre o setor empresarial é o Estado. Lembra do que eu falei para vocês? Que o Estado mínimo para o pobre, Estado máximo para o rico? É o que está acontecendo também no Brasil. Ponderou a diretora executiva. Quem socorre? Tá. E em Davos, que é esse o problema. Bom, eu queria falar justamente sobre isso aqui com vocês. Ó. Pagamento de imposto. É porque a riqueza desse pessoal só é convertida em benefício para a sociedade através do pagamento dos impostos. Só que esse pessoal tem muita grana. Então eles podem contratar os mais safos nessa questão de contabilidade e tudo mais. E sempre a ideia é a mesma: desviar dos impostos. Sempre fugir dos impostos. Inclusive, voltando aqui ao link aqui do site do El País, nós temos bem aqui, olha, entre as estratégias para pagar o mínimo de imposto possível, o relatório denuncia o uso de paraísos fiscais. Lembra daquele negócio do Panama Papers? Pois é, paraíso fiscal é onde você paga menos imposto. Prática que provoca prejuízos anuais de pelo menos 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento. Mais uma vez, os mais pobres pagam o preço mais alto. Tá? Então, paraíso fiscal. O camarada abre uma empresa
lá num paraíso fiscal por isso, porque ele paga nada ou bem pouco imposto. Então ele deixa de pagar imposto no país que ele produz, por exemplo, o Brasil. Aí ele comercializa, né, através de um outro país sem pagar imposto. O camarada altamente concentrado em não pagar imposto. Aí o que acontece? Qual o benefício que isso gera para a sociedade? Nenhum. Só concentração de renda. E aí você pensa, mas tudo bem, o que isso tem a ver com o agronegócio, com a ligação disso com o agronegócio brasileiro? Olha, essa questão de fugir de imposto, ela é bem típica e ela também está no Brasil muito fortemente. E aí você tem assim, bom, será que o setor do agronegócio causa realmente benefício? Bom, se causa benefício é porque eles estão pagando imposto. Mas, na verdade, o que é que está acontecendo? A bancada ruralista, ou seja, a oligarquia ruralista do Brasil, faz parte do governo. A bancada ruralista apoiou o impeachment da Dilma. A bancada ruralista não quer pagar impostos, mas quer ser vista como herói. Por que eu digo que não quer pagar impostos? Olha, nesse link aqui vocês vão ver a notícia: Temer doa bilhões aos ruralistas. Esses bilhões podem chegar a R$ 1 trilhão que o governo Michel Temer fez uma medida para perdoar a dívida desse povo. Quer dizer o seguinte, que além de não pagar os impostos, esse povo pegou empréstimos dos bancos estatais, por exemplo, Caixa Econômica, né, 50 milhões. E eu não estou falando aqui do produtor agrícola pequeno, não. Estou falando dos grandes, a oligarquia. Aqui na notícia vocês vão ver. São 4 mil e alguma coisa de família. 4.013 famílias, fazendas, empresas, que devem quase R$ 1 trilhão em empréstimos. E o governo Temer, em troca, quem sabe, de apoio ao impeachment da Dilma, está perdoando a dívida desse povo. Nesse momento eu pergunto para você, em que isso beneficia o Brasil? Aí você vai dizer assim, não, mas isso é exagero, o Morpheus está exagerando, como é que ele vai dizer uma coisa dessa? Não, isso é um absurdo. Olha, como é que funciona um negócio desse? Você tem que entender que hoje, no ministério de Michel Temer, tem 23 ministérios. Né? Que ele diminuiu o número de ministérios. Não é que ele diminuiu, ele mudou o status de ministério para secretaria. Aí engana os bestas dizendo que diminuiu, mas como é que ele vai tirar os trabalhadores lá concursados e vai gerar emprego? Bom, você tem aqui, olha, ministro da Agricultura do Brasil, chama-se Blairo Maggi, que pertence ao partido PP. Você sabe quem é Blairo Maggi? Eu vou pegar aqui o site do Wikipedia, que talvez tenha escrito por um deles. O que interessa pra gente é o seguinte: Blairo Maggi é um dos maiores pecuaristas brasileiros. Ele é responsável por, inclusive, uma política de desmatamento no Mato Grosso. Tá? E também é chamado aqui, ó, o Maggi foram os líderes mundiais na produção de soja nos anos 90 e início de 2000, que rendeu ao político a fama de rei da soja. O rei da soja, minha gente, ele é ministro da Agricultura do governo Temer. Você entende o que significa isso? Concentração de capital. Aí você vai dizer assim, beleza, o agronegócio ele tem uma participação em 2015 aqui de 23% do PIB brasileiro. Olha quanta riqueza gera, né? Gera riqueza pra caramba. Gera benefício ao país, entre aspas, se essa riqueza estivesse compartilhada, distribuída. Mas o que a gente está vendo é que a riqueza está cada vez mais concentrada na mão dos mais ricos. Então, eu pergunto, benefício ou prejuízo? Tá? Aqui você vê aqui no site da Agência Brasil a participação do agronegócio. Eu tenho aqui uma planilha que eu baixei aqui desse site aqui, ó, CPEA. Ele tem aqui o setor do agronegócio. Bem aqui tem essa planilha que você pode baixar também, dados, e ver aqui a participação do PIB do agronegócio no Brasil de 95 a 2015. A letra está um pouco pequena, mas eu acho que dá para ver. Você tem aqui 4 abas e bem aqui na quarta tem Agro e Brasil. Né? Então, agronegócio, né? Ramo pecuário, agrícola, tá? Agronegócio é todo mundo. Bom, participação em 96 era de 21%, 21,8%.
e agora em 2015 21,35%. Mais ou menos aí em torno entre 20% e 25%. Aqui em 2005 é 25% e assim por diante. Então é muito importante o agronegócio para o Brasil, sim, claro. Agora, pode ser chamado como herói brasileiro? Opa, aí já é questionável. Você gera riqueza no país, não significa que você está melhorando a sociedade daquele país. Você está aumentando o PIB. Você aumenta o PIB. Tá, nas repúblicas de banana também tem aumento do PIB, mas a população não é beneficiada. Tanto que o relatório da Oxfam mostra que no mundo está aumentando a desigualdade. Significa também uma outra coisa, que o capitalismo sem controle de nada serve para a humanidade. Ele concentra a renda. E engraçado que tem gente que acredita que o Estado menor, o Estado pequeno é benéfico, né? Mas, na verdade, a quem interessa esse discurso de falar de Estado pequeno? Eles querem menos controle, menos leis, menos impostos. Então eles têm grana para pagar a grande mídia, para pagar institutos, para fomentar todo esse povo que vai distribuir esse discurso de Estado livre. Porque o Estado mínimo significa para eles que concentram a riqueza menos impostos, só isso. Esse pessoal é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo lucrando bilhões. Olha, você vê, uma empresa como a Apple, né? A Apple hoje é a empresa mais rica do mundo, a empresa de maior valor de mercado do mundo, né? Ela poderia gerar benefícios para a sociedade americana, mas o que eles fazem? Como funciona? Eles vão produzir na China. Por que na China? Porque a mão de obra lá é mais barata. E eles estão se lixando se lá na China está morrendo negro, sabe, com exploração, trabalho escravo, até porque o governo chinês também está se lixando. O governo chinês que se diz comunista, socialista, sei lá que porra é, né, tá se lixando para a questão da sociedade. É aquilo que eu sempre falo para vocês, países usam o discurso de ideologia, sabe, ideologia econômica, partidária, para lá é comunista, é capitalista. No fundo, tudo se trata de grana. Quem está ganhando grana nesse processo? É dinheiro que está mandando no negócio. Ele usa esse discurso de comunista, de socialista, de capitalista, só para enganar a população. Por trás disso tem o benefício. Então, assim, como é que um país que se diz comunista, que se diz socialista, que preza pela questão social, escraviza o seu próprio povo e permite que empresas multinacionais capitalistas escravizem ainda mais o seu povo? Então, não tem nada de comunismo nesse processo. É importante entender a essência da palavra. Eu não estou aqui fazendo campanha contra o comunismo, contra o socialismo. Na verdade, o comunismo significa que determinados benefícios devem ser comuns a todas as pessoas. É isso que o comunismo, na sua essência, ele deveria significar. Comunismo, sistema de coisas em comum. O benefício, o bem-estar deveria ser comum a toda a sociedade. O socialismo é um sistema que tem como foco, né, a importância no social, que é a verdadeira razão da existência da humanidade, é o desenvolvimento da nossa sociedade. Né? Já o capitalista, que eu já falei para vocês em outro vídeo, é o sistema que tem como foco principal o capital, desprezando a questão social. Tá, mas para que serve uma empresa como a Apple? E muitos de vocês são fãs da Apple e eu não estou questionando isso, o equipamento deles são muito bons. A questão é a forma como se produz isso. Você escraviza pessoas, você mata pessoas, né? E aí você poderia pensar, não, a Apple é uma empresa bacana, ela produz emprego nos Estados Unidos, toda a produção dela é lá. Por que ela não quer produzir nos Estados Unidos? Porque tem que pagar imposto. Ah, mas não falou que o Estado é mínimo? Não disse que lá os americanos são capitalistas, o Estado é mínimo pra caramba. Então por que as empresas americanas vão tudo para a China para produzir mais barato? Se o Estado lá é mínimo, menos imposto. Quem está defendendo esse discurso no Brasil quer enganar alguém, minha gente. Está com má intenção, porque não tem nada disso. O Estado tem que ter força. Tá? Então nem os americanos praticam esse processo. Senão as empresas americanas estavam tudo lá. Não, boa parte delas estão na China, produzindo mais barato, pagando menos imposto. É porque o Estado americano não é tão mínimo assim. Você entende? Então, o agronegócio que gera concentração de renda não vai te ajudar muito, não. Ele é orgulho para o Brasil? Bom, esse pessoal tem grana. Eles compram a mídia e tentam colocar na sua cabeça, que não está tendo benefício nenhum com isso,
de que sim, o agronegócio é o orgulho do Brasil. Mas na verdade, se você for analisar com mais calma o agronegócio brasileiro, mesmo como produtor de PIB, você vai ver que o agronegócio brasileiro ainda tem muito que melhorar no quesito eficiência produtiva. Tanto que o Brasil tem um potencial, quem sabe, o maior potencial produtor agrícola do mundo. Quem sabe? Tá? Mais do que Estados Unidos, mais do que China, né? No Brasil não tem aquelas temporadas de neve, aquele negócio todo. O solo brasileiro daria para plantar muito. Só que existem alguns outros países que produzem mais comida, mais alimento, mais no agronegócio do que o Brasil. E para isso eles não precisam ter mais terra que o Brasil. Eles só precisam melhorar um pouquinho a eficiência. Outro dia eu estava vendo um documentário dos americanos, do agronegócio americano. Ele estava dizendo lá, a gente não precisa ser o melhor do mundo, que tem a tecnologia espacial do agronegócio. A gente só precisa ser um pouquinho melhor, alguns centavos melhor do que os outros países que produzem alimentos no agronegócio, como por exemplo o Brasil. Só precisa ser um pouquinho melhor do que o Brasil. Não precisa ser muito melhor não. E já é suficiente para a gente ganhar muito dinheiro com esse processo, entende? Agora, para finalizar, você me pergunta, pô, Morpheus, eu sempre pensei que o agronegócio é bom, eu também tenho uma fazenda e tudo mais, e como é que agora eu vou achar que o agronegócio é ruim? De maneira alguma, amigo. O Brasil tem um potencial no agronegócio incrível, isso deve ser explorado. A questão é que isso deve ser revertido também em benefício para a sociedade. Tem que aumentar a eficiência do agronegócio brasileiro para utilizar menos terras para produzir mais ainda. É possível? Lógico que isso é possível. Lógico. Temos um problema aqui de ideologia, porque esses caras aí da oligarquia, por exemplo, esse povo que é acusado de ter trabalho escravo, cadê a foto do camarada aqui? Esse povo que é acusado de alguns, aqui eu não investiguei ainda esse negócio mais profundamente, mas esse povo que é acusado de explorar trabalho escravo, qual o benefício que ele traz para a sociedade? Não, ele joga o país para o tempo da escravidão. Se dependesse desse pessoal, existiam ainda como era lá que chamava no tempo da escravidão, os coronéis, né, os capitães do mato. Capitão do Mato, inclusive, foi eleito aí em São Paulo, o vereador do MBL, né? Capitão do Mato está sendo chamado. Então, se dependesse desse pessoal aqui, esse discurso moralista e tudo, e a família brasileira, não sei o quê, se dependesse dele, estava todo mundo escravizado. Tá, então, ligue as antenas, ligue o senso crítico, a sua reflexão, porque o agronegócio do Brasil pode ser bom, mas não é o que está indicando o relatório da Oxfam. Tudo bem? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e reflita sobre determinados temas que são de interesse da nossa sociedade, tá? Deixe seu comentário, lembrando que o canal Notícias Comentadas não tem censura, amigo, não tem. Você pode não concordar comigo perfeitamente. Como eu falei para vocês, não estamos criando zumbi aqui. Então, discorde de mim, mas apresente seus argumentos e leia, porque você está vendo aqui a quantidade de aba que eu abri aqui para levantar informações para fazer esse vídeo. Então eu pesquiso de várias fontes de uma contrária à outra, para a gente tentar encontrar informação ali pelo meio. E a partir disso a gente pode começar a pensar em formar opinião. Mas é sempre bom pesquisar. Tudo bem? Um grande abraço, um bom dia a vocês todos. Que vocês tenham uma excelente reflexão e uma excelente semana. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.